Boa noite a todos, sejam bem-vindos ao canal Liberty Pilates aqui no YouTube. O tema da nossa aula hoje é princípios, muito além de aprender a posicionar no método Pilates. Uma dúvida recorrente dos nossos alunos de curso de formação é se deve ou não trabalhar os princípios de alinhamento, os princípios biomecânicos, todas as aulas de Pilates. E ao final dessa aula hoje, vocês vão me dizer se vale a pena ou não trabalhar os princípios biomecânicos todas as aulas. Se você tem acompanhado o nosso canal aqui no YouTube, não deixe de se inscrever, de ativar as notificações, compartilhar com seus amigos e também deixar o seu like em nossas aulas. Só assim nós vamos conseguir atingir um maior número de profissionais que trabalham com o movimento. Então, vamos lá para a nossa aula. Então, os princípios biomecânicos de alinhamento do método Pilates são princípios que nós ensinamos para os nossos alunos para que eles consigam se posicionar e estejam preparados para aprender a técnica do método Pilates. Então, esses princípios biomecânicos são divididos em 6 itens. O primeiro é o posicionamento inicial, então você vai posicionar o seu aluno o melhor possível para iniciar aquele exercício. A respiração, que é a base do método Pilates. Então, quando um aluno chega para fazer Pilates, mesmo que ele não consiga fazer o padrão respiratório com toda a técnica que o Pilates preconiza, o exercício da respiração, melhorar o seu padrão respiratório é de fundamental importância no método Pilates. Não existe método Pilates sem uma respiração fluente e consciente. Cintura pélvica e coluna lombar, então como posicionar e desafiar esse posicionamento. Caixa torácica e coluna torácica. Cintura escapular e trabalhar no plano escapular, nós já falamos em várias aulas anteriores da importância do plano escapular, e coluna cervical e cabeça. Então, se vocês observarem esses princípios, ele começa de baixo, posicionando toda a coluna lombar, torácica, cervical, e a cintura pélvica e a cintura escapular. Então, vamos falar de cada um desses princípios. Então, primeiro, nós vamos falar do posicionamento da pelve neutra. Então, eu coloquei o meu aluno na posição inicial do exercício. Se for a primeira vivência dele com a técnica do método Pilates, eu vou ensiná-lo a posicionar a pelve em alinhamento neutro, em decúbito dorsal ou sentado, e vou falar para ele da importância de manter então a lordose lombar, a sínfise púbica e as espinhas ilíacas no mesmo plano. Então eu vou colocar o meu aluno nesse posicionamento, vou ver se essa posição é confortável para ele. Caso não seja confortável, nós vamos ter uma opção mais à frente aqui para que a gente possa deixar o nosso aluno o mais confortável dentro de um bom posicionamento para iniciar o exercício. Vou ensinar para ele a contração do assoalho pélvico. Isso é sempre uma polêmica no método Pilates. Contrair ou não o assoalho pélvico. Aqui no método Pilates, nós não queremos uma contração rígida do assoalho pélvico. Nós queremos uma consciência, uma percepção dessa musculatura que muitas vezes os alunos não têm, né? Então, essa musculatura que faz a continência urinária e fecal, para que ela haja em sinergia com o diafragma torácico. Quando o meu aluno não consegue se posicionar bem, ou porque tem uma hipercifose torácica, cabeça anteriorizada, ou porque tem encurtamentos aqui na região do quadril, eu posso posicioná-lo melhor colocando apoios
né? Então eu posso colocar um apoio para elevar os pés, para que ele ganhe um pouco mais de mobilidade no quadril e na coluna lombar. Eu posso colocar apoio na cervical, se ele tiver com a coluna cervical hiperestendida, e deixá-lo o mais confortável possível e o mais próximo possível do neutro para que ele possa iniciar o movimento. Isso vai garantir que ele tenha uma boa estabilidade, uma boa segurança e uma boa eficiência, que ele consiga aproveitar todos os benefícios do exercício. Então, se o aluno não consegue se posicionar corretamente, ele não tem como fazer o movimento. O segundo princípio é a respiração. Então, como eu já falei anteriormente, não existe método Pilates sem uma união do padrão respiratório, que essa respiração tem que ser fluente e consciente. Mesmo que o aluno não tenha uma técnica apurada da respiração, como é no método Pilates. Se o aluno quiser fazer a respiração só nasal, por exemplo, não tem problema. O importante é que ele tenha consciência que ele está respirando, que normalmente a gente respira sem pensar nisso, né? Então, trazer essa consciência para a respiração vai deixá-lo mais concentrado na sua aula, vai manter a atenção dele nos movimentos. Então, é muito importante a respiração. Percebem que vai muito além da técnica? Então, se eu trabalho com o meu aluno focando no padrão respiratório, mesmo que não seja com a técnica, né, a respiração tridimensional, na parte inferior da caixa torácica, a gente sabe o quanto é difícil, né, fazer essa respiração do método Pilates, mas só de deixar o nosso aluno concentrado na respiração, eu já vou ter uma melhora da atenção dele para o próprio corpo, né, e ele vai conseguir sentir melhor os movimentos durante a nossa aula. Então eu posso trabalhar a respiração tridimensional em pé, segurando aqui, apoiando as mãos na parte inferior das costelas para sentir o movimento, principalmente lateral e posterior das costelas. Então eu vou sentir essa expansão. Além desse movimento, né, de toda essa tensão que a respiração nos proporciona, eu também tenho a possibilidade de trabalhar as articulações das costelas com a coluna torácica. Então aqui, além de um processo de estabilização, eu também estou trabalhando a mobilidade da coluna torácica indiretamente, através das articulações costo-transversal, da costela com o processo transverso e da costela com o processo espinhoso, né? Então eu tenho duas articulações da costela. Então, a respiração, além de melhorar a atenção, a concentração do seu aluno, ela também vai proporcionar essa mobilidade das costelas e da coluna torácica. Então, sempre eu vou ensinar o meu aluno a inspirar pelo nariz e soltar o ar pela boca, da maneira que for mais confortável para ele. Qual que é o objetivo disso, de fazer essa expiração forçada? De trabalhar mais a musculatura expiratória, que é a musculatura abdominal. Então, quando eu faço uma expiração forçada, solto o ar jogo o ar para fora, fazendo uma força, eu vou ativar mais essa musculatura abdominal de dentro para fora, que é o que acontece quando a gente começa a fazer um exercício físico. Então, se eu começar a correr, minha frequência cardíaca vai aumentar, minha frequência respiratória vai aumentar e eu vou ficar com uma expiração forçada. Então, eu tenho uma maior ativação da musculatura do abdômen. E a respiração, ela pode ser trabalhada em vários posicionamentos. Então, eu posso trabalhar em pé, como eu mostrei anteriormente. Eu posso trabalhar em decúbito dorsal, que o aluno vai ter uma maior percepção do corpo dele, porque ele está mais apoiado. Então, ele consegue ter uma maior percepção do corpo, do posicionamento da pelve, da coluna lombar. Na expiração, eu posso enfatizar, então, a contração dos músculos profundos,
tanto do assoalho pélvico quanto transverso do abdômen, se eu estiver mantendo a lordose lombar, os multífidos, e essa ação sinérgica, então, do diafragma torácico com o diafragma pélvico, que é o assoalho pélvico. Posso fazer a respiração em flexão, né? É uma posição que às vezes é difícil para os nossos alunos por conta da amplitude de flexão do joelho e de flexão plantar do tornozelo, porém é um posicionamento eficiente para aqueles alunos que expandem muito anteriormente a caixa torácica ou façam uma respiração muito apical, né, muito superior. Então a gente pode trabalhar nessa posição também. Posso fazer essa respiração deitada em cima da bola, né? A respiração aqui deitada em cima da bola vai me trazer uma melhor percepção da expansão anterior da caixa torácica e também da contração da musculatura abdominal. Então é um ótimo exercício para que a gente possa trabalhar essa fluência e consciência da respiração no método Pilates. E decúbito lateral também é um excelente posicionamento, especialmente para os nossos alunos que têm uma escoliose ou uma assimetria, né, no tronco. Nessa posição eu vou conseguir enfatizar mais a mobilidade do lado que está para cima aqui da meia-lua. Então é uma excelente oportunidade de trabalhar, além da respiração, a mobilidade das costelas, das articulações costo-vertebral e costo-transversal com o exercício da respiração. Cintura pélvica e coluna lombar. Então a primeira coisa que a gente fez foi posicionar o nosso aluno com a pelve neutra, né? Então espinha ilíaca e sínfise púbica no mesmo alinhamento, mantendo uma lordose lombar. Agora, nós vamos desafiar esse posicionamento. Então, primeiro eu vou fazer um movimento de antiversão e retroversão da pelve. Então, observem como os exercícios dos princípios biomecânicos realmente preparam o corpo para os próximos exercícios que vão vir do método Pilates. Então, aqui eu estou mobilizando a minha cintura pélvica toda, né? Então o quadril, a pelve e a coluna lombar. Então eu já estou ganhando mobilidade para depois fazer os exercícios. Eu posso trabalhar a estabilidade da pelve fazendo a abdução com rotação externa do quadril. Então notem aqui que eu já estou somando na atenção do padrão respiratório ao movimento de mobilidade de quadril e estabilidade da região lombopélvica. Então, vai muito além de só aprender a parar a coluna lombar e a pelve e movimentar o quadril. Eu tenho que ter uma consciência do que vai ficar da estabilidade de uma coisa, parar uma coisa para movimentar a outra. Eu tenho como desafiar esse alinhamento pensando em já um grau de dificuldade maior, que é tirar um pé do chão, depois o outro. Então, eu vou inspirar, quando soltar o ar, eu vou fazer a flexão do quadril. Quando eu faço essa flexão de menor amplitude, eu tenho que usar mais os flexores do quadril para sustentar a perna. Se eu deixar a perna subir um pouquinho mais, como ela vai coincidir com a gravidade, eu vou usar menos os flexores do quadril. Eu também posso usar esse exercício para mobilizar o quadril. O aluno só fazendo uma flexão de quadril combinada com uma retroversão da pelve. Então assim eu também já estou preparando essa mobilidade para os exercícios que virão à frente. Quando o meu aluno não consegue manter a neutra, esse alinhamento da sínfise púbica com as espinhas ilíacas antero-superiores, eu posso usar essa posição compensatória. O que é essa posição compensatória?
eu vou deixar a coluna lombar um pouco mais perto do chão, mas eu não vou retificar a coluna. Então, eu não posso encostar a coluna toda aqui no mat, né? Eu vou fazer um pouquinho de inclinação posterior da pelve, mas eu não chego a retificar a coluna. Essa posição é uma posição que assegura a contração dos abdominais e também o posicionamento da coluna. Às vezes fica mais fácil para posicionar. Tem alunos que usam demasiadamente os extensores da coluna para manter a pelve em alinhamento neutro. Então, esses alunos devem começar primeiro com uma posição compensatória para depois trazer para o alinhamento neutro. E eu tenho a possibilidade de desafiar esse posicionamento com os pés fora do chão. Então, eu vou fazer a posição compensatória, tirar um pé e o outro, e vou manter sempre que meus pés estiverem fora do chão, essa posição compensatória que vai assegurar que o meu abdômen ganhe da força do ilho-psoas. Então, se eu estivesse mantendo a lordose lombar aqui, poderia acontecer do meu ilho-psoas tracionar as minhas vértebras lombares anteriormente. Então, essa posição compensatória assegura esse cabo de força entre o ilho-psoas e o abdômen, que é sempre o abdômen que tem que ganhar. E eu posso desafiar esse posicionamento com o movimento da cintura pélvica. Então, eu vou estender o quadril. Então, eu estou fazendo uma excêntrica aqui dos flexores de quadril, mantendo essa centralização. Então, mantendo aqui a contração do abdômen e a estabilidade lombopélvica. Depois eu vou para a coluna torácica e caixa torácica. Então, desde o momento que nós posicionamos o nosso aluno na posição inicial, que nós colocamos a pelve dele em alinhamento neutro, mantendo a lordose lombar, eu já estou desafiando o alinhamento da caixa torácica e da coluna torácica. Os alunos normalmente tendem a estender a coluna torácica junto com a manutenção da lordose lombar. Então, desde o posicionamento, eu já estou trabalhando a coluna torácica e caixa torácica, que depois veio a respiração. Então, o aluno está movimentando a caixa torácica, as costelas com o movimento da respiração. E depois ele teve que manter essa estabilidade lombopélvica para conseguir desafiar o alinhamento desafiar esse alinhamento com a mobilidade de quadril. Agora, para desafiar esse posicionamento da caixa torácica, nós vamos fazer uma flexão de ombros. Então, quando o aluno faz a flexão de ombros, a tendência é fazer uma extensão da caixa torácica, da coluna torácica, e o meu aluno vai controlar essa centralização mesmo com o movimento da cintura escapular. Então, é um excelente exercício para unir os princípios, o posicionamento, a respiração, o posicionamento da cintura pélvica e da caixa torácica, movimentando, já dando mobilidade aqui para o complexo do ombro. Então, é importante, antes da gente começar a fazer exercício, a gente mobilizar as articulações. Então, com a flexão de ombros, eu já estou conseguindo ter uma mobilidade nas articulações que compõem esse complexo, na esternoclavicular, acromioclavicular, glenohumeral, escápulo torácica e mantendo então o espaço subacromial. Depois nós vamos para a cintura escapular, já estamos no quinto princípio. Então, nós mobilizamos o complexo do ombro, desafiando o posicionamento da caixa torácica e da coluna torácica, e agora nós vamos fazer uma mobilidade específica para a articulação acromioclavicular e esternoclavicular. Então, nós vamos fazer um movimento de abdução e adução. Então, eu estou movimentando aqui
a estenoclavicular, a cromoclavicular e a escápulo-torácica, que é tão importante para que a gente consiga chegar à amplitude de 180 graus. Então é importante essa mobilidade não só para trabalhar os músculos da cintura escapular, mas também para dar mobilidade a essas articulações que compõem o complexo do ombro. Eu tenho a opção também de fazer esse movimento sentada, né? Então estou exigindo aqui da mobilidade dessas articulações que compõem o complexo do ombro. Posso fazer também a elevação e depressão, mais uma oportunidade de trabalhar a articulação acromoclavicular, esternoclavicular e também escápulo-torácica. Além disso, de trabalhar a musculatura que é comum entre a cintura escapular e a coluna cervical. Tem como eu fazer essa elevação e depressão sentado ou em pé. Aqui eu coloquei as mãos acima da cabeça para diminuir um pouquinho o peso do membro superior, mas aqui os braços poderiam estar estendidos também, né, numa flexão completa de ombro, para fazer essa elevação e depressão das escápulas. E, por fim, da cintura escapular, nós vamos fazer um movimento de rotação para cima e rotação para baixo, né, das escápulas. Esse movimento, para que a gente chegue a 180 graus, é muito importante o movimento da esternoclavicular e da acromoclavicular. Então a clavícula se faz de grande importância para que eu consiga chegar a essa amplitude. Hoje nós temos no CrossFit, por exemplo, uma sobrecarga dessas articulações da acromoclavicular, especialmente por muitos movimentos acima da cabeça, né, com barra, com peso. Então é importante preparar esse complexo, todas essas articulações, para iniciar os movimentos depois na aula de Pilates. Por fim, o último princípio biomecânico de alinhamento é coluna cervical e cabeça. Então agora, coroando os princípios, eu vou fazer a flexão crânio-vertebral, que é procurar o joelho com os olhos e voltar o olhar para o teto. Então nesse momento eu faço uma retificação da coluna cervical, então eu vou flexionar a cabeça nas vértebras cervicais, para começar, por exemplo, um movimento de flexão da coluna. E esse exercício, simplesinho assim, é um excelente exercício para trabalhar as fáscias posteriores, né? Então, quando eu faço aceno, eu estou fazendo um estiramento de todas essas fáscias posteriores, né? De toda a musculatura extensora da coluna e da coluna cervical. Posso fazer um movimento ao contrário para trabalhar os extensores da coluna cervical e da coluna torácica e lombar para manter esse posicionamento. Então eu estou trabalhando todos os extensores aqui. E posso só ganhar a mobilidade na coluna torácica com esse exercício, com a coluna torácica e cervical, com esse exercício que eu gosto muito. Que eu vou pegar uma overball, vou murchar a overball e vou colocá-la aqui atrás da cabeça. Então, quando eu coloco ela aqui murchinha, a cabeça fica um pouquinho mais longe do chão e eu consigo movimentar a coluna em flexão e extensão, né? Então, eu estou ganhando mobilidade aqui na coluna cervical e na cabeça. Posso fazer a rotação também para ganhar mais mobilidade aqui no pescoço, é um excelente exercício. E posso também pressionar a cabeça na overball, contraindo os estabilizadores aqui da coluna cervical e da cabeça. Então, pensando aqui comigo, se eu pensar nos princípios essenciais, que são aqueles princípios que o Joseph Pilates criou, que é a respiração, a concentração, centralização,
controle, precisão e fluência e ritmo dos exercícios, somados aos princípios biomecânicos de alinhamento, eu tenho corpo e mente preparados para fazer os exercícios do método Pilates. Então, pensando aqui na pergunta que eu fiz lá no início, vocês acham que realmente é importante trabalhar os princípios biomecânicos em todo o início de aula? A minha resposta é sim. E a de vocês? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje e nos acompanhem toda semana aqui no nosso canal. Um grande abraço a todos!